Então vamos à palavra do Senhor. O tema que nós vamos trabalhar nesta noite, queridos, pretendo ser um pouco rápido, é: creia por ti e por tua casa. Creia por ti e por tua casa. E o versículo de partida para essa ministração é um dos mais citados, mais conhecidos que nós temos na Bíblia, praticamente. É o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, versículo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Vamos orar ao Senhor, queridos. Pai amado, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, agradecemos a Ti pelos nossos irmãos que estão nos assistindo por meio da live, aqueles que pertencem a esse ministério, aqueles que ainda estão na busca do Senhor. Pai, todos esses que nesse momento param para prestar atenção e ouvir Tua palavra, que o Senhor os toque, seja na forma presencial, Senhor, seja na forma por meio do Facebook, em nome de Jesus, nós colocamos cada um deles agora, Pai, todos os nossos irmãos que se preparam para receber a Tua tão bendita e gloriosa palavra. Descansa o nosso coração no Senhor, descansa o nosso coração no Teu Espírito, tira toda a inquietação, toda a agitação e faz a Tua obra, Senhor. Cremos que grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar, por isso estamos aqui. E o foco central da nossa presença aqui é por causa da Tua palavra. Por isso, te agradecemos, Senhor, por ela, em nome de Jesus. Amém e amém. Quantas vezes você já disse isso? Quantas vezes eu já disse isso? Quantas vezes nós já ouvimos isso? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mas verdade poderosa esta. Quando nós olhamos esse versículo e o livro de Atos, nós vemos uma atenção que Deus dá ao cuidado da família. E nós precisamos estarmos muito atentos a isto, queridos, porque às vezes nós não filtramos com detalhe os acontecimentos que ocorrem nas conversões que existem na Bíblia, mas nós sabemos que todos esses acontecimentos, são relatos que estão pautados em duas vias, duas mãos, né? Ou seja, Deus faz a parte dele quando eu faço a minha. Isso é muito interessante. E aqui no livro de Atos, essa palavra aqui, todos nós sabemos que Paulo falou para o Paulo e Silas falaram isso para o carcereiro. O carcereiro provavelmente não deveria ser um judeu. Deveria ser um soldado romano também. Deveria ser alguém romano, né, que exercia o domínio sobre Israel, sobre todos os territórios, sobre todos os termos de Israel. E nós vemos aqui algo interessante, porque o prazer de Deus é que quando nós miramos uma direção, nós a miremos com propósito. Nós firmemos os nossos passos sem oscilar e sem vacilar. Então esse acontecimento que nós vemos, da onde saiu esta palavra, ela não saiu simplesmente de uma situação natural, de uma situação emocional do apóstolo Paulo e de Silas. Primeiro porque
nós vemos que eles estavam presos, né? Estavam presos injustamente por uma questão de amor à obra. A prisão de Paulo, nesse contexto aqui, onde nós acabamos de ler esse versículo, foi porque ele expulsou o demônio de uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Você pode ler o capítulo 16 de Atos, você vai encontrar todos esses relatos. Um espírito de adivinhação, e os seus donos, os seus senhores, lucravam com esse espírito. Queridos, esse espírito de adivinhação existe. Existe, viu, queridos? Infelizmente existe. Nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Quem já frequentou aqui um terreirinho de macumba sabe disso. Quem já jogou um búzio aqui sabe disso. Quem já foi jogador de búzio sabe disso. Quem já girou num terreiro de umbanda sabe disso. Quem já frequentou um terreiro de candomblé sabe disso. Não é nada novo, existem esses espíritos que, por sinal, acerta nas adivinhações, porque às vezes o diabo é um ser milenar, queridos. Então ele atua. E aqui na vida dessa jovem, que Paulo expulsou o demônio dela, ao qual trouxe para ele uma situação complicada e injusta de prisão, teve o lado bom. Deus pegou aquela situação ruim e transformou num propósito. Mas eu quero que os irmãos possam ver comigo o que Deus faz quando há determinação, meu irmão. O que Deus faz quando nós estamos focados. O que Deus move em nossa direção, independentemente de qualquer circunstância ou situação. E quando eu falo dessas questões aí, eu estou falando porque são coisas que eu vivi. Tem irmãos aqui no nosso meio que viveu, sabe que esses espíritos, eles existem, mas o nosso foco não são esses espíritos. O nosso foco é aquilo que Deus pode fazer quando nós queremos por nós e por nossa casa. Creia por você e por sua casa. Creia. Então esta palavra não pode ser um chavão. Às vezes nós pegamos essa palavra e trazemos ela para uma realidade e colocamos ela no chavão. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Amém? É uma verdade? É. Tá, mas o que é crer? É apenas declarar? Queridos, a nossa conversão interna deve ser mostrada pela expressão externa. Ou seja, internamente convertido e externamente visível. Logo, um novo nascimento está intimamente ligado à conversão. Não existe conversão sem nascimento, sem um novo nascimento. Não existe. E todos nós sabemos que converter-se é mudar de direção. Converter-se é mudar de direção. É mirar um alvo. O que é o alvo, pastor? Tem uma palavra que você fala quando você prega aqui. Pastor Leal, estou falando com o pastor Leal para quem está nos ouvindo aí. Arrepender-se, pecar. Pecar é quando nós erramos o alvo. Queridos, em onde nós queremos errar o alvo? Todos nós queremos acertar. E nós vemos aqui no capítulo 16, uma situação interessante que acompanha essa situação pelo qual nós vamos colocar a nossa casa aos cuidados do Senhor. No capítulo 16 de Atos, nós vemos o seguinte relato. E uma certa mulher da cidade, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Vamos dar uma paradinha e vamos por parte. Essa mulher de Tiatira aqui, essa Lídia, a Bíblia não faz menção do marido dela. Não sei se ela tinha marido, não sabemos, a Bíblia não faz. Mas Tiatira era uma cidade famosa por causa da forma como ela trabalhava os tecidos, os linhos finos. Então ela
Tiatira tinha uma técnica de pintura de tecido muito aprimorada na época. E os tecidos, eles eram comercializados. E quem trabalhava com esse tipo de comércio, tinha que ser bem posicionada financeiramente. Então essa Lídia aqui era uma mulher rica. Era uma mulher bem sucedida financeiramente. E nós vemos que aqui Paulo está informado que algumas mulheres estão se reunindo para ouvir a palavra de Deus. E aí nós vemos que no versículo anterior diz assim: no dia de sábado saímos e fomos às portas à beira do rio, onde havíamos julgar. Aliás, onde julgamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. É interessante isso, né? Como é gostoso a gente ver o trabalho, né? A mulher está sempre se sobressai na Bíblia por causa da sua sensibilidade, por causa da sua forma como abraça a causa, queridos. E aqui, essas mulheres estavam reunidas aqui, e dentre essas mulheres nós vemos esta, que a Bíblia traz o nome dela, né? Lídia. E ela era vendedora de púrpura, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Queridos, uma coisa é ouvir, outra coisa é estar atento ao que se ouve, com o coração aberto. E esta mulher, ela estava ouvindo a pregação de Paulo, porque para ouvir uma pregação é preciso concentração, amados. Quando nós paramos para ouvir a palavra de Deus, se nós não nos concentrarmos naquilo que nós estamos ouvindo, nós perdemos o que Deus está falando, perdemos. E a nossa mente, ela é por natureza indisciplinada. É muito comum a pessoa de repente ficar aqui, né, focado naquilo que o pastor está pregando, mas se estiver havendo um campeonato e o time dela estiver no jogo naquela hora, ela vai estar preocupada para saber quem está ganhando ou quem está perdendo. É meio que comum. Ou outra coisa, de repente, as preocupações, as inquietações também tiram a atenção. Então, nós temos que chegar para a nossa mente e falar: olha, cala-te, porque agora eu quero ouvir a palavra de Deus. Quando o salmista diz em Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meu coração está nas tuas portas, ó Jerusalém. E quando nós vemos lá, entrai, Salmo 100, entrai por suas portas com hinos de louvor e ações de graças. Queridos, a hora que você entra da porta para dentro, você precisa se conscientizar que você está num ambiente sobrenatural. Esse ambiente não é natural. É tão sobrenatural quanto é natural a cadeira que você está sentada nela aí. É tão sobrenatural como o ar que você está respirando, queridos. E Deus vai falar no âmbito sobrenatural. E a Bíblia diz que o homem espiritual discerne bem todas as coisas. Paulo fala isso. Mas o natural não consegue entender. Por isso que nós temos que, nesta hora, concentrar o nosso coração naquilo que Deus está falando. E esta Lídia aqui, Paulo falava e ela ficava assim, ó. Não queria perder nem o de Paulo. Então ela ficava atenta ao que Paulo dizia. E o que aconteceu? Deus então, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Continuando, depois foi batizada, ela e a sua casa. Olha que coisa tremenda aqui. Quem foi o instrumento usado por Deus para levar a bênção para a casa? Lídia. Por isso que o tema dessa ministração é: creia por ti e pela tua casa. Amados, quando nós queremos por nós e pela nossa casa, nós deixamos de lado os nossos sentimentos, deixamos de lado as nossas causas pessoais e buscamos então centralizar o nosso coração. Essa mulher que aparentemente era alguém que tinha uma família, e aqui a Bíblia não fala, não dá muito detalhe. Continuando aqui, versículo 15, depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor,
entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isto. Olha aqui, o ponto número 2 da atitude da conversão. Quando ela foi batizada, não foi só ela. Foi ela com a sua casa. Amados, como é importante a função sacerdotal daquele que se converte. Não importa como as pessoas às vezes nos olham, mas a partir do momento em que Jesus encontrou espaço no teu coração, a partir do momento em que o Senhor tocou na sua vida, você não é mais a mesma pessoa, você é alguém com propósito. Deus quer fazer de você um instrumento, Deus quer te levar aos lugares aonde você ainda não foi, Deus quer colocar palavras nos seus lábios que você ainda não disse. Por isso é importante essa questão da fé. E nós vemos aqui que esta mulher, quando ela recebeu aquela mensagem, ela foi batizada, a alegria foi tanta, que ela chegou para Paulo e para Silas e falou: olha, se eu sou digna, se você tem me achado digna, por favor, se hospede, fique uns dias na minha casa. Generosidade, é o que acompanha o coração do crente, amado, generosidade. E ela os hospedou ali, e aí foi daí então, que eles depois foram pregar e encontraram esse espírito de adivinhação que atuava na vida dessa mulher, e o expulsar desse demônio acabou trazendo para o apóstolo Paulo e para Silas uma prisão terrível. No capítulo 16 ainda, versículo 23. Paulo estava preso agora, versículo 23 diz assim: e havendo-lhe dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes assegurou os pés no tronco. Queridos, Deus não faz nada sem propósito. Ou não permite que as coisas aconteçam e ele não faça daquilo um propósito. Era propósito de Paulo ir preso? Não, Paulo não tinha propósito de ir preso. Deus queria lançar Paulo na prisão? Eu não acredito que não. Mas as circunstâncias levaram a isso. Deus permitiu? Sim. Tem coisa que Deus permite, porque Deus sabe qual é o lucro espiritual que isso vai gerar, queridos. E aqui nós vemos que logo depois que a casa de Lídia se converteu, Paulo continua pregando ali na cidade. Infelizmente a cidade começa a se voltar para Paulo, e o próprio demônio naquela menina reconhece o senhorio de Jesus na vida de Paulo, e Paulo expulsa aquele demônio. E qual é o pagamento que ele recebe por aquela libertação? Prisão. E esse carcereiro, quando recebe a ordem dos seus comandados, dos seus comandantes, diz a ele: olha, guarda esses homens com segurança. E colocaram os dois lá no cárcere interior. Às vezes nós vemos, lançaram na prisão e colocaram seus pés no tronco. Dá a impressão que é um cepo, uma corrente amarrada, e eles presos ali com um pedaço de corrente. Não, queridos. Segundo o que a gente vê nas pesquisas arqueológicas, esse tronco era duas peças, eram duas peças, uma côncava, e aonde encaixava a canela do prisioneiro, as canelas do prisioneiro, e às vezes a canela e os braços também. E a outra vinha e fechava, e ela era lacrada com um cadeado, e ali ficava o prisioneiro. E assim estava Paulo e Silas na prisão, dentro desta situação. Agora, o que é interessante nisto tudo, que o carcereiro estava fazendo o seu trabalho, o carcereiro estava cumprindo o seu ofício de militar para com o comandante romano. Nós vemos que
numa situação desta, preso, e já tinha apanhado muito, os vergões nas costas estavam visíveis, e nós vemos que ele simplesmente, versículo 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. Oh, meu amado, olha, Deus é um Deus de propósito. Deus é um Deus que ama encontrar parceiros de fé. Aberto, Deus falou, não, a sua família também pode ser alcançada. E aqui, esse carcereiro não estava nem pensando em Deus. Esse carcereiro era provavelmente um romano, que não estava nem pensando. Mas, continuando, versículo 26, depois do louvor de Paulo, e de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas todas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo aberto as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Olha o desespero desse homem. Olha o desespero dele. Quando o louvor de Paulo tocou no céu, o que acontece? A terra tremeu, meu amado. Você e eu não enxergamos, mas quando nós temos atitude de louvor, expressão de louvor, talvez a sua voz não seja um vozeirão, talvez você não tenha uma afinação tão adequada, talvez você não tenha um timbre tão que você gostaria de alcançar aí, um grave lá em cima, um agudo. Mas vou falar para você, quando o seu louvor parte do seu coração, dependente de Deus, os céus se estremecem, a terra se estremece, e Deus faz a obra, amado. Quantas passagens nós temos na Bíblia, em que Deus se moveu através do louvor? Existe uma situação contrária ao louvor, que é a reclamação e a murmuração. Se nós não estivermos dispostos a louvar e a adorar, automaticamente nós vamos nos ver no laço da reclamação e da murmuração. E no laço da murmuração e da reclamação, nós entramos por caminhos desconhecidos. Murmurar e reclamar é só começar. Depois que começa, não para mais. Aqueles salmos que diz um abismo chama o outro abismo, se aplica nessa questão de murmuração e reclamação. Agora, louvor, queridos, e adoração atrai a presença de Deus, atrai o consolo do Senhor. E aqui, quando o louvor começou a vibrar, olha que coisa de louco. Por isso que crente tem que ser louco, porque tem que acreditar nisso aqui. Tem que acreditar que o louvor de Paulo, 2 homens e vários ouvidos, os presos ouviam eles cantando. Imagine o que aqueles presos não falavam para Paulo e Silas. Esses caras são loucos. Ao outro está com as costas em carne viva ali, preso. Que razão tem esses caras para estar cantando? Que motivo tem eles para estar cantando? Queridos, é assim que às vezes as nossas mentes falam conosco. É assim que às vezes as pessoas, os inimigos da nossa vitória falam. Por que você está alegre? Por que você está louvando? Que motivo você tem para louvar? Eu tenho o motivo da fidelidade do meu Deus, que nunca falhou e nunca falhará. Deus é fiel e Ele responderá a cada pergunta que eu fizer a Ele. E caso Ele não responda, continuará sendo Deus. Como disse Jó, ainda que Ele me mate, todavia eu o louvarei. Amados, Deus se move pela fé que se externa. E aqui o carcereiro, quando viu
aquela confusão, o barulho, o tremor, o tempo, a prisão tremendo, as cadeias vibrando, aqueles ferros chacoalhando uns nos outros, e que ele olha, de repente está tudo aberto. Primeira coisa que ele pensou: eu vou ser debulhado agora por esses prisioneiros, eles vão me triturar agora. E além disso, eu vou ter que prestar conta também para o meu oficial, meu comandante, e eu tenho que responder, porque o preso respondia pela... O policial aqui, o carcereiro respondia com a sua própria vida, por cada preso. Ele pegou a espada e logo já quis se matar. Que isso é muito comum, até mesmo hoje, lá para o lado do Oriente Médio, nas guerras que nós vemos, quando eles vão fazer libertação de reféns, né? Então vai um grupo de guerrilheiros, de oficial, de primeira categoria, eles já vão cientes: olha, caso você for capturado, se não tiver jeito, antes que eles se capturem, você já dá um jeito na sua vida, porque infelizmente a tortura é grande. Então normalmente os documentários que a gente ouve, a gente vê isso, né? Quando um vietnamita pega um americano, por exemplo, né? E quando os muçulmanos aí, os islâmicos, pega um guerrilheiro lá, pega um soldado americano ou de outro país, para ele é um trunfo aquilo ali. Eles barbarizam horrores com aquilo ali. Então, e muitas vezes, tropas são enviadas para libertar uma cidade, para libertar um vilarejo do domínio terrorista, né? Então, mas algumas missões fracassam, nem todas. A gente não fica sabendo quantos americanos morrem numa missão dessa, mas já são previamente avisados. Caso vocês vierem cair nas mãos deles, então, infelizmente, não permita que eles explodam a granada, dá um jeito, porque se eles te pegarem, as coisas ficam feias. Então, aqui o carcereiro, certamente, ele já tinha essa intenção, né? Vão me matar, porque de todo jeito, se eu não morrer, o próprio comandante vai dar um jeito na minha vida. E Paulo, quando vê que ele pega a espada para se matar, versículo 28, mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo, e prostrou-se ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para salvar? Lembre-se, creia por você e pela tua casa. Creia por ti e pela tua casa. E aí o que Paulo faz? Continuando aqui. Versículo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa. E o que fizeram para ele? Qual é a próxima fase do versículo aí? Fizeram o quê? Fizeram o quê? Pregaram a palavra. Amado, aí está a questão, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor. E a todos os que estavam em casa. A palavra do Senhor é poderosa, amados. Ele não só apenas ficou com uma crença. Paulo não apenas falou: olha, você acredita só. Paulo falou: creia, mas creia no quê? Então Paulo começou a dizer no que ele tinha que crer. Paulo falou: olha, crê em Jesus Cristo. Mas quem é Jesus Cristo? Eu vou explicar para você quem é Jesus Cristo. E Paulo começou a explicar que Jesus é o libertador que veio ao mundo para arrancar o homem das garras do pecado, para libertar o homem da ganância, para libertar o homem da mentira, para libertar o homem da prostituição, para libertar o homem de todo o vício que não presta. Quando ele pregou essa mensagem para o carcereiro, ele escutou juntamente com toda a sua casa. Então, queridos, nós vemos aqui que esta ação do carcereiro
Foi uma ação nobre, por quê? Porque ele não era um judeu. O carcereiro certamente não era um judeu. Deveria ser, com certeza, um romano. E que acreditou naquilo que Paulo lhe pregou. Paulo e Silas. Versículo 33. E, tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Amados, a palavra de Deus é fiel. Você sabe por que muitas vezes a família tem muita dificuldade de conversão? Pela falta de externizar aquilo que crê. Se eu creio num Deus que liberta, eu ando como alguém livre. Se eu creio num Deus que restaura, eu ando como alguém que é restaurado. Se eu creio em alguém que cura, eu ando como alguém que é curado. Se eu creio em alguém que é o príncipe da paz, eu ando na paz. Queridos, é assim que as coisas funcionam. Então, externar a fé, externar aquilo que crê. Nós vemos que esse carcereiro aqui, ele recebeu, ele também não quis só para ele. Ele levou Paulo ali para a casa dele, e Paulo pregou a palavra, eles foram impactados. Eles foram tocados de tal maneira que foram todos batizados. O propósito não era só o sofrimento de Paulo. Por isso que eu digo para você, se você está passando por uma fase difícil, não procure entender não. Jó tentou entender e não conseguiu. Até hoje, Deus não respondeu para ele. Por que ele passou por aquela prova? Perguntou. Aliás, queria a razão do sofrimento. E quando Deus começa a lhe fazer as perguntas, ele fica olhando para Deus, não tem resposta. Às vezes, queridos, situações que a gente passa não tem resposta. Mas Deus sabe exatamente o que a gente precisa. Deus sabe exatamente por que nós precisamos ser fortalecidos. E aqui, nós vemos que esse homem aqui, esse carcereiro, ele precisava ser alcançado. Ele precisava ser alcançado. Quando Deus tem um propósito, e Ele quer usar um instrumento, Ele vai usar um instrumento. E se esse instrumento for parceiro do Senhor, certamente será um vaso de honra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que foi o que aconteceu aqui, amados. Deus olha, e Deus faz muito além do que pedimos ou pensamos. Naquela mesma hora, lavaram-lhe os vergões e foram batizados. Versículo 34. Então, levando-os à sua casa, pôs-lhe a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Olha a questão da fé. Na sua crença em Deus, esse carcereiro, esse oficial romano, ele alegrou-se com toda a sua casa. Por isso que o evangelho é boa nova de alegria. Amados, aonde entra Jesus, entra a alegria. Como é gostoso saber de onde o Senhor nos arrancou, do lixo que Ele nos arrancou. Ele não nos arrancou para sermos apenas mais um no universo. Ele nos arrancou para sermos a diferença no universo, queridos. Ele nos arrancou para sermos a diferença no nosso trabalho, na nossa cidade, na nossa família, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos colegas de serviço, com os nossos cônjuges. Não é uma mesmice, não é. Eu não sei de onde as pessoas tiram a ideia de esse negócio de crente é chato. Negócio de crente chato é para quem não se converteu, queridos, porque quando a gente se converte é o maior prazer, a maior loucura. Nossa, é a maior adrenalina, queridos, que gostoso. Como é gostoso você saber que Deus coloca você para andar em novidade de vida. Você experimenta o sobrenatural de Deus e não tem explicação. Você vê Deus agindo, mas precisa de uma direção, de uma determinação. A nossa conversão interna deve ser mostrada por uma expressão externa. Venha vento, venha tempestade, venha lá o que for.
nós sabemos em quem temos crido e vamos continuar confiando nele. Não podemos temer absolutamente nada. Não somos super-homens da fé. Não vivemos baseado e nem focado em aconselhamento de coach, em palavra de autoajuda. Mas também temos a certeza e a convicção que nós temos a ajuda que vem do alto. Oh, glória! E faz toda a diferença, amados. Como é bom você saber que quando você olha para a palavra de Deus, Deus não deixa nada pela metade. E o que aconteceu então com esses homens aqui? Com essa família? Então, levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa. Generosidade. O que Lídia fez? Oh, Paulo e Silas, se vocês julgam que eu sou digna de uma serva, podem se hospedar na minha casa. Amados, não tem como, depois que a gente se converte, a gente fica louco. Tem uma festa na cantina, tem uma festa na igreja, o que você faz? Parece lá um irmãozinho lá pedindo cooperação para você. Irmão, você pode doar, você pode cooperar. Toda vez que você tiver a oportunidade, coopere. Doe. Tenha prazer em fazer isso. E aí depois, o que acontece? Depois que você doa, aí você vai lá agora e compra. Compra. É uma coisa de louco. Mas é tão gostoso. Como é prazeroso, né? Nós não vemos a hora de poder fazer um evento mega aqui, para glorificar o Senhor, na comunhão do Senhor, porque Ele tem nos dado vida, Ele tem nos mantido de pé, sustentado a minha e a tua casa, amado. Por quê? Porque está escrito na palavra do Senhor: eis que eu não te deixarei nem te desampararei, o justo viverá da fé, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué disse isso mediante uma posição que ele tinha que tomar em relação a que direção andar. Amado, é hora de você declarar, afirmar categoricamente, saber que você e eu fomos chamados para crer, não somente por mim. Eu estou salvo. Não. Creia por você e creia pelos seus. Às vezes dá a impressão que aquele por quem você está crendo, nada está acontecendo. Mas pode ter certeza que na escala Richter, continue louvando. Continue cantando, continue adorando o Senhor, que os movimentos já estão começando, o osciloscópio lá da escala, é isso mesmo? Sei lá, deve ser, que mede a escala Richter, que mede os abalos sísmicos, né? Já está começando a se mover, e a hora que começar a vibrar, meu amigo, a hora que começar a tremer, aquele que por mais duro que seja, tem que se dobrar diante do Senhor. Por isso que nós temos que crer, temos que acreditar, levar Deus a sério. Deus não é Deus de brincadeira, mas as pessoas hoje parece que é crente de manhã e de tarde não é mais. Parece que é crente na sua casa e quando chega no seu trabalho já não é mais. É crente na igreja e quando chega lá fora não é mais. Queridos, Deus é um Deus que quer ver o nosso padrão definido, um padrão de fé que não oscila. E isto faz toda a diferença. E aqui esse homem leva Paulo e Silas para sua casa, coloca um banquete ali. Olha que mudança trágica. Mudança trágica não é trágica, né? Não tem palavra para falar isso agora, não vou achar ela. Né? Olha que mudança exuberante. Para quem estava com os pés no cepo lá, trancado no tonco lá, as mãos com vergões, apanhou que quase foi lixado pelos judeus invejosos aqui, pelos crentes ali que tinham os seus deuses ali. Uma situação totalmente contrária, queridos. Agora está sentado na mesa do carcereiro, juntamente com toda a sua família, desfrutando de um alimento sadio, de confiança, amor. Por quê? Porque em momento em que ele podia estar murmurando, ele estava louvando a Deus. E quando ele louvava a Deus, o Senhor falou: Paulo, é isso aí. Então, já que você é o homem do louvor, continua cantando que eu vou mostrar para esse carcereiro quem sou eu e quem são aqueles que creem em mim. Continua aí, Paulo, não para.
vai cantando, Paulo, vai cantando. E Paulo cantando, e o Senhor estalando o dedinho lá em cima, e Paulo cantando, e o Senhor vibrando, e Paulo cantando, e Deus, daqui a pouco Deus entrou no louvorzão lá, ó, e Deus começou a pular no céu, e a terra não aguentou a vibração, e as prisões romperam, porque Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais, infinitamente, além do que nós pedimos e pensamos, porque há poder na igreja do Deus vivo, amados. Há um poder que em nós opera. E a sua casa, certamente, não desista. Guarda isto, creia por você e creia por tua casa. Quem crê desta forma, não desiste. Não desiste. Paulo teve alguns que no meio da caminhada, tem um que ele fala lá, que era um parceirão dele, Demas. Na última carta lá de Timóteo, ele fala, olha, procura vir depressa ter comigo, porque o tempo da minha partida está próximo. Eu estou sozinho aqui. Só Lucas está comigo. Tito foi para Dalmácia. Cada um foi para o seu ministério. Mas ele fala de um que fala, Demas me abandonou, amando o presente século mal, e foi para Tessalônica. Lá em 2 Timóteo capítulo 4. Quantos têm feito isso, queridos? Quantos têm abandonado a fé? Mas você que está aqui, Deus tem um propósito comigo e com você, meu amado. Vamos andar nos lugares altos com Deus. É apenas o começo de uma nova fase em que a igreja vai desfrutar nesses dias. O diabo não é novidade que o diabo se levante contra a igreja. Se não se levantasse também, não estaria certo. Ele sempre se levantou, queridos. Leia aí os mártires de cristão. Leia aí os heróis da fé. Leia para você ver. Leia o preço pago pelos os reformadores do ano, por volta do ano 1400, e você vai ver qual foram os preços que esses homens pagaram em fogueira, sendo decepado, sendo apedrejado, sendo enforcado, mas não deixaram de acreditar. Por isso que nós estamos aqui hoje. Nós somos frutos de fé, de homens que derramaram o seu sangue, derramaram com prazer o seu sangue, porque sabia aonde o seu sangue ia chegar. Então, meu amado, continue crendo, a sua casa é um alvo de Deus, e você é um instrumento de Deus. Nós somos instrumentos de Deus, para fazermos a diferença, aqueles que nos ouvem. Eu sei que existem muitas dificuldades, nesses dias, muitas dificuldades, as pessoas às vezes estão com mais propenso a se distanciar do que se achegar. Mas você, eu, nós, você que está me vendo pela live aí agora, é hora de estarmos firmes, é hora de olhar para o Senhor e dizer, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que meu Deus não falhará, Ele foi fiel e sempre será fiel, nunca será diferente, amados. Eu quero nesta noite orar junto com você, pela sua casa, pela minha casa, porque eu tenho propósito também pela minha casa. Eu fico muito feliz que eu não vejo a minha família reunida, e dá uma alegria no coração, mas é tão gostoso você ter esse propósito, mas tem muitos a ser alcançados ainda. E você que está aí na caminhada, né, com o Senhor, não desista não. Não desista não. Deixa que o Senhor cuida. Seja uma testemunha viva. Seja como esse carcereiro aqui. Um outro que eu não vou pregar, vou encerrar já, que me faz vibrar, é a posição desse homem pela casa dele, é Cornélio. Que homem, um romano, que não tinha nada a ver, não tinha nada com, não era judeu, nem era apenas um soldado, um centurião, um comandante romano, mas tinha um coração, e por causa daquele coração, ele pôde experimentar essa promessa, ele e a sua casa
foram conquistados para servir ao Senhor. Queridos, a Bíblia não falha. É só esperar. O nosso maior aliado é o tempo. Não queira comer a fruta verde, espera ela madurar, que ela é mais saborosa. Espere o tempo certo. Tudo tem seu tempo determinado debaixo deste céu lindo que nós temos aí sobre as nossas cabeças.